Assembleia Legislativa do Paraná. Pois bem, vamos lá, vamos contextualizar primeiro. Segunda-feira, militantes de esquerda cercaram, invadiram, depredaram, sim, teve quebra-quebra, vidraça estraçalhada, e resolveram acampar no plenário da Assembleia Legislativa. O motivo? Essa turba de estúpidos que vocês estão vendo aí na tela entendeu que o governador Ratinho Júnior, eleito com mais de 70%, o governador que teve a maior votação da história do Paraná, não pode aplicar aquilo que ele prometeu na campanha. Por quê? Porque o PT não quer. Então vejam vocês, o PT não quer que a gestão administrativa das escolas estaduais e municipais passe para as mãos da iniciativa privada por meio de PPP, parceria público-privada. Aí, a falácia, a mentira desses sindicatos de professores que se espraiam pelo Brasil adentro, em todas as cidades, em todos os estados, é que seria a privatização das escolas, o que é um absurdo, porque isso é inconstitucional. Ninguém vai interferir na parte pedagógica. É um absurdo isso. Era simplesmente transferir para as mãos da iniciativa privada a limpeza e a segurança das escolas públicas. E aí eu pergunto, você pai, você mãe que está aí do outro lado da tela, você avô, você avó, você não quer que seu filho estude numa escola limpa, organizada e segura? Porque o que mais a gente escuta, inclusive de professores, embora algumas emissoras por aí tenham dito que essa turba estúpida que quebrou vidraças e depredou a Assembleia era, como é que eles fazem, Fabi? Abre aspas, professores, né? Pois bem, você não quer que seu filho estude numa escola onde professores não são ameaçados por adolescentes que já estão no meio do crime organizado, por exemplo? Você não quer que seu filho se sinta seguro quando for buscar ele na frente da escola? Pois bem, aparentemente eles não querem. Por quê? Porque eles usam como massa de manobra eterna esses sindicatos de professores. Aconteceu a mesma coisa em São Paulo, aqui na votação do projeto na Alesp, das escolas cívico-militares. Invadiram, deitaram no plenário, eles fazem um escândalo, é um absurdo. Mas aí a pergunta que fica, e já repasso imediatamente para a Fabi abrir aqui a nossa roda, é: eles invadiram, eles quebraram, eles acamparam, ao contrário do dia 8 de janeiro de 2023, eles não foram embarcados em ônibus e levados para um ginásio da Polícia Federal e depois os homens terminaram na Papuda e as mulheres na colmeia. Não. A juíza da 5ª Vara da Fazenda do Paraná teve de decretar a inusitada reintegração de posse da Assembleia Legislativa. Sabe quantas pessoas foram presas? Nenhuma. 2 foram detidos e liberados. Sabe quantas pessoas foram presas no 8 de janeiro? Mais de 2.000. Tem 1.000 pessoas ainda com tornozeleira eletrônica. O Clezão morreu na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal hoje deflagraram a 27ª fase de uma operação que procura financiadores e organizadores de um golpe que jamais existiu. E mais de 200 pessoas, 50 já foram presos hoje. E aí eu pergunto, o que é que está acontecendo com o Brasil? Na Assembleia Legislativa não foi uma tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito? Será que os deputados do PT, como o deputado Renato Almeida, por exemplo, aquele que ficou famoso por invadir uma igreja, que estava lá no plenário, será que eles vão ser perseguidos, punidos, perderam o perfil nas redes sociais? Será que a imprensa tradicional vai chamar essa gente de extrema esquerda, de lulista, de petista, ou não, só vale para a direita? Então são muitas perguntas e eu já falei demais, Fabiana Barroso. Eu ia até falar, ficou faltando golpista, né? Golpista. A fábrica de sufixos incrível. Mas assim, a mais importante seria golpista, ou não é golpe, só porque é lá no Paraná, né? Agora, não tinha vendedor de algodão doce, não tinha pessoal vendendo camiseta, como não tinha, né? Pode ser que também, né, tenha essa charada, mas eu vi algumas imagens assustadoras de uma organização criminosa, olha lá, cenas não é nada suave não, né? Ali não tinha ninguém orando, não tinha ninguém falando
Para, né? Vamos aqui varrer, pegar uma vassoura, varrer os vidros quebrados, na dica. E o pior de tudo, as notícias são... Nossa, gente, é bastante violento, hein? E preparados com máscara por conta do gás, as bandeiras, de fato, viraram, né, algo ali para poder ir de frente e bater nesse pessoal aí, né? E é aquela coisa. Aí eu sei, São Paulo, Paraná, eu não sei o que aconteceu, se alguém foi detido, gente, eu não sei de verdade. Porque a gente fica tão escandalizado, o Brasil não dá tempo de acompanhar todas as pautas. Em São Paulo eu sei, né? Tinha menor envolvido, os menores atadinho, né? Medida socioeducativa, não é medida de prisão nem nada. E os outros ali que eram maiores, tadinhos, direitos humanos, olha, eles precisavam falar, eles precisavam reagir contra os policiais opressores de São Paulo. O mesmíssimo valeu aí para o estado do Paraná. Eu só não fico pregando aqui que vale essa coisa de, vamos então pedir para que venha, né, eles sejam embarcados ali no Estado, contra o Estado Democrático de Direito, ou contra os direitos constitucionais, o que está lá elencado no artigo 359 do Código Penal, porque eu acho errado. Eu acho errado. Esse tipo de crime tem que ser sério bastante para conseguir depor um Estado, né? Então, isso está tão banalizado, está tão ridículo, que agora, quando a gente teve vandalismo de fato, e sim, né, deveria ter tomado medidas muito mais sérias, é risível, Silvio, quando eu penso que a coitada da juíza teve que dar uma reintegração de posse, de algo público. Gente, é tão insano isso. A gente está vivendo um Brasil insano. E para terminar esse fato, que eu sei que a gente vai votar nele, mas não dá para dizer qual o tamanho da ausência de alma ou de ausência de coração, ou de não ter coração, de ruindade, de pessoas que determinam e das outras que vão cumprir os mandados de prisão de pessoas com mais de 70 anos que nunca tiveram um passado criminal, estão tendo que voltar para um pesadelo que eles já viveram, né, porque eles já ficaram presos um período, com a truculência que não é devida, sendo que todos esses têm recurso em andamento. Eu queria saber, da mais alta corte do Brasil, uma pequena resposta para a minha pergunta. É uma pergunta muito séria. Você pode prender ou não sem trânsito em julgado? Que acho que é uma resposta mais do que necessária. Por que essas pessoas estão presas? Por que foi determinado hoje que aqueles senhores de 70, 71, 73 anos de idade voltassem para a cadeia naquelas condições? E aquele pai de família? Vocês não têm coração, não? Eu sei que não. Mas eu pergunto, então, para os juristas, né, que fizeram a Carta da Democracia. Quero desculpa por escrito. E aí, Flávio, eu fico pensando, né? O Brasil vive hoje... Olha, vamos partir do seguinte princípio. O Supremo Tribunal Federal precisa dizer para a população o que é a abolição do Estado Democrático de Direito. Porque se invasão de prédio público, e não importa qual é a queixa, porque nós aqui partimos do princípio que destruição de bem material público, privado, tanto faz. É crime, é passível de prisão, tipificado no Código de Processo Penal. Isso é vandalismo. Tanto faz se foi no 8 de janeiro ou se foi na segunda-feira no Paraná. O que não pode é o rigor absoluto para o 8 de janeiro e na Assembleia Legislativa não acontece nada, porque aí dá a impressão que a justiça é seletiva. O problema da justiça seletiva, Silvio, é o seguinte: quando você tem aquela famosa frase, né, pau que dá em Chico, não dá em Francisco, significa que não é que você tem duas leis no país, que é o que foi inventado aqui no Brasil, é que você não tem lei nenhuma. E se você não tem lei, significa uma coisa: se ainda existe um poder judiciário sem ter lei, se ainda existem eleições sem ter lei, se ainda existe todo um aparato teatral do Estado sem ter lei, e aqui eu tô citando Karl Marx, tá? Karl Marx e Alex Tocqueville, os dois falavam a mesma coisa, que a democracia liberal, ela funciona muito mais como teatro do que como um valor efetivo por si, ou seja, eu tô citando aqui um nobre conservador e um revolucionário piolento, tá? Os dois falando a mesma coisa. Quando você tem uma situação como essa, significa que você tem vontade. Ou seja, a vontade dos poderosos, a vontade daquelas pessoas que mandam. Você pode reparar como no começo desse novo modelo que não é mais democrático do Brasil,
eles pelo menos tentavam dar aquela teatralidade de falar, olha, mas estou citando aqui que a lei e tal, não sei mais o quê. Agora, como você acabou de dizer, Silvio, eles nem mais se preocupam com isso. Eles simplesmente dizem, o Supremo vai declarar que é inconstitucional. Ele vai declarar que uma lei estadual é inconstitucional. Ele vai dizer que a Constituição declara quanto de maconha que você pode carregar. A Constituição declara que, olha, um dos ministros ele não vai com a cara do diretor da Polícia Rodoviária Federal, então prende. O mesmo ministro não vai com a cara do ex-assessor especial de assuntos internacionais da presidência, então ele prende. Mas precisa pelo menos dar uma fingida, né? Falar assim, mas deve ter um crime. Não, deixa lá preso meses. Dois prisioneiros políticos aqui, só do que a gente está citando, tá? Fora todos esses, e não tem o menor problema. Vamos voltar aqui pro Paraná. Se você tem uma situação que só a vontade manda, você vai chegar num estado em que um grande pensador chamado Sam Harris, ele chamou de anarcotirania. Ou seja, você tem anarquia ali no Paraná, você tem anarquia na sua, você não consegue sair na rua aqui sem ter medo de ter o seu celular roubado. Todas as pessoas, os jovens não sabem disso, mas nos anos 80, 90, a quantidade de carros que não tinham ar-condicionado, todo mundo com a janela aberta o tempo todo. Não existia esse negócio aqui em São Paulo de todas as casas sendo muradas com segurança para todo mundo. Não tinha, era liberdade. Não, nas suas é anarquia. Agora, fale mal de um ministro para você ver. Fale que, por exemplo, você tem dúvida a respeito daquele assunto que você entendeu que eu tô falando e daquele outro assunto. Falar a verdade. Falar a verdade, é verdade. É falar a verdade, é falar, este cara tá indo contra a Constituição. Aí vem tudo pra cima de você. Aqui no Paraná, essa anarquia que a gente tá vendo, ela é baseada no coitadismo penal. Eu morei no Paraná, eu morei em Curitiba, eu estava na mesma faculdade ali, ó, que já passaram Sérgio Moro, Edson Fachin, eu estudava do lado do Fachin, tá? Eu conheço o que esses caras pensam, tá? O coitadismo penal no Brasil, ele é muito forte em Curitiba. E ele tem a seguinte presunção, o crime, ele tem sempre uma justificativa. Então, o estudante invadindo a Assembleia Legislativa, ele tá preocupado com a educação, mas a gente sabe que isso aí não é uma verdade, mas o que o pessoal não percebe sobre o coitadismo penal, tanto o direito penal mínimo em algumas vertentes, o abolicionismo penal assim por diante, é que assim, para você ter um coitadismo penal para o crime de sangue, você precisa ter uma tirania absurda para qualquer crítica a esse modelo, a esse sistema. Você vai voltar sempre a esse modelo, uma anarquia completa misturada com uma ditadura. E aí, a última pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que isso aí não foi chamado de terrorismo? Terrorismo, tá? Cabe na lei do terrorismo e a gente tá vendo mais uma vez a democracia tá sendo minada na mão da esquerda porque ela tem cúmplices que julgam ela própria. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de... É isso aí, pessoal. A pergunta é: vai ter investigação sobre isso? Né? Irá haver uma CPMI para apurar aí os fatos desse pessoal aí ter invadido a a Assembleia? Ou a investigação só vale quando é uma manifestação de direita, como foi o 8 de janeiro? Talvez é isso, né? Talvez a lei só vale para um lado aqui no Brasil. Talvez não, né? A pura verdade. A lei só vale para um lado. Isso aí não é manifestação, não. Depredaram, foram para quebrar tudo. E cadê a investigação? Cadê o Lula comentando sobre isso? Cadê os ministros que adoram se meter em tudo? Adoram dar opinião na vida alheia? Cadê os ministros? Por que não estão falando nada até agora? Não falaram nada, né? Não comentaram sobre essa invasão, não deram opinião, não mandaram mensagens lá nas redes sociais, né? Que é uma coisa que eles fazem muito, é mandar mensagem em rede social. Não fizeram nada, não comentaram, não vai julgar, não vai haver uma CPMI. Por mais que a CPMI não tenha confiança nenhuma, que a gente não tem confiança nenhuma nessas CPMI, mas, né, mostrar interesse pelo menos, mas não vai ter. Agora, se fosse de direita, qualquer deslize, pessoal, se houvesse qualquer deslize, né, ou quebrou algum carro, ou aconteceu alguma coisa ali
nas manifestações da Paulista, do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, iam estar falando tanta coisa, iam estar falando que era terrorismo, iam falar que estavam lá para depredar. A lei vale para um lado só. Infelizmente, aqui no Brasil, só vale para o lado da esquerda. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, pessoal, interagindo com o vídeo, dando seu like, deixando seu comentário, ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Então é muito importante que vocês nos ajudem. E lembre-se, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço e até o próximo conteúdo.